sobre dicas de New York. Hoje eu vou falar tudo sobre essa cidade perfeita. Onde ficar, como se locomover, onde comer, enfim, tudo que você quer saber sobre Nova York. E eu vou colocar todas essas informações com preços, hein? Então fica aqui comigo até o final pra gente descobrir tudinho sobre Nova York. Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas de New York que vão te deixar com a viagem completinha. Começando, é claro, pela hospedagem. Afinal, onde ficar em Nova York? Bom, Nova York é uma cidade enorme e existem vários bairros que você pode optar para se hospedar lá na cidade. Um deles, é claro, é a parte mais turística mesmo ali da cidade, que é a região de Midtown, onde fica o Empire State, o Rockefeller Center, próximo ali também da meiuca com mais lojas mesmo da Quinta Avenida, onde fica a St. Patrick Church e todas essas coisinhas mais famosas como a Times Square também ali em Nova York. Essa região ela é extremamente turística e muito cheia. Consequentemente, os preços costumam ser bem mais altos também para se hospedar por ali. Eu particularmente não acho bacana essa localização para você se hospedar, justamente por conta dessa muvuca. Você vai estar sempre no meio de muita gente, porque realmente é a parte mais turística e mais lotada de gente da cidade. Ainda ali por Manhattan, você pode optar também por ficar nos arredores do Central Park. Um pouquinho mais pra cima, são regiões mais residenciais mesmo, sem tanto atrativo turístico assim. Você vai encontrar, é lógico, o Central Park e alguns museus, como é o caso do Guggenheim Museum, o Met e até mesmo um museu de história natural. E é lógico, você vai estar do ladinho de um dos pontos mais famosos de Nova York, que é o Central Park. Ali eu acho uma ótima localização, mas justamente por ser uma localização bem nobre, acaba sendo bem mais caro também. Você provavelmente não vai encontrar nada por menos do que $350 a diária por ali. Aí você também pode fugir um pouco da área mais turística e ir lá para a região de Downtown, entre os bairros do Soho, West Village, East Village, Chelsea, Greenwich Village, dentre outros bairros que tem ali na região. Ali você vai encontrar hotéis um pouco mais diferentões, assim, com uma vibe um pouco mais boutique, sabe? Ali tem hotéis incríveis, impressionantes, e já não é mais uma região tão turística assim. Você vai encontrar muitos restaurantes, muitas lojas e uma movimentação um pouco mais de moradores locais mesmo. Eu particularmente em Manhattan acho essa região ali a melhor de todas para se hospedar, caso você queira se hospedar mesmo em Manhattan. Descendo mais um pouquinho lá para Downtown, você vai encontrar também o Financial District. Nos finais de semana é um lugar que vai estar bem vazio mesmo, justamente como o nome fala, né? É uma região ali que tem muitos escritórios e tem muito movimento da área financeira mesmo durante a semana. Já final de semana fica bem vazio, mas também acaba sendo uma região relativamente residencial, porque por ali é um pouco mais barato do que a região mais turística de Nova York. Mas ainda assim, em toda Manhattan, dificilmente você vai encontrar alguma coisa com um valor muito abaixo de $300 a diária. É bem difícil mesmo, porque é uma cidade extremamente turística e grande parte tanto dos Airbnbs quanto dos hotéis ali de Manhattan são caríssimos. Então, a não ser que pra você seja imprescindível e você quer mesmo ficar em Manhattan, você vai ter que entender que você vai pagar muito mais caro justamente por conta da localização. Mas espera aí, porque eu tenho algumas dicas aqui pra você fugir desse valor altíssimo de Nova York. Uma opção que começa a baratear, dependendo por onde você for procurar, é a região do Brooklyn. Só que hoje em dia tá super turístico também, então por ali perto da ponte mesmo, a região mais próxima a Manhattan, acaba sendo também com os preços bem parecidos de Manhattan, quiçá até mais caro dependendo do hotel, e é lógico que você vai pagar também por uma vista deslumbrante dependendo ali do hotel que você for ficar, porque você vai ter Manhattan todo na sua frente. Agora, se você for fugir um pouquinho ali dessa parte mais turística do Brooklyn e ir mais pra dentro, você vai encontrar hotéis um pouquinho mais em conta também. E a parte boa é que o Brooklyn, ele é muito bem servido de metrô. Então você pode sempre buscar por hotéis e Airbnbs que estejam próximos ao metrô. Mas hotéis você não vai achar tão mais barato assim. A dica do Brooklyn é que você busque por Airbnbs e apartamentos bacanas mesmo pra você se hospedar, que sejam, é lógico, perto do metrô, pra te facilitar nessa locomoção por Nova York. Bom, e aí se você quiser fugir desses preços altos e desses lugares mais turísticos, você pode optar por dois bairros, que é o bairro do Queens e o bairro do Bronx. Eu me hospedei no bairro do Queens, mais especificamente na região de Long Island City, que é a região realmente mais próxima de Manhattan, que fica, dependendo do lugar que você estiver por ali, de 1 a 2 estações do metrô de Manhattan, principalmente da estação Grand Central, que é aquela estação super famosa lá de Nova York. Então vale muito a pena, eu particularmente achei, se hospedar ali na região de Long Island City. Além de ser uma região que tá crescendo muito, tá se expandindo mesmo, né? O Queens, ele é uma região de bastante imigrantes. Você vai encontrar culturas de todos os lugares do mundo, como principalmente mexicanos, haitianos, venezuelanos, colombianos, coreanos,
italianos, enfim, tem de tudo um pouco lá no Queens, e justamente por conta disso, a região ali do Queens tem muitos restaurantes bacanas. Mesmo ali em Long Island City, que é uma região menos de imigrantes do que o restante do Queens, você vai encontrar diversos restaurantes super deliciosos e de comidas típicas que valem muito a pena mesmo você parar para um jantar, para um almoço. Então, Long Island City, ali no Queens, realmente é uma ótima localização para se hospedar. Eu fiquei por ali na região de Court Street e valeu muito a pena, porque a gente pagou em torno de $170 a diária para 2 pessoas, o que acabou ficando no total de $1.230 para nós dois, ficando em $615 por pessoa para uma semana de hospedagem em Nova York. Comparando com Manhattan, vale muito mais a pena. A gente acabou pagando provavelmente metade do que a gente pagaria em Manhattan, vale muito a pena. Agora, se você não quer abrir mão de ficar em Manhattan, mas quer buscar muita economia, de repente a opção para você buscar é a opção do Harlem, um bairro um pouquinho mais para cima, lá do Central Park. É um bairro de negros também, de imigrantes, e vale muito a pena ficar por ali justamente por conta dessa cultura bem forte de Nova York que tem. Você vai encontrar diversos lugares para conhecer jazz, você vai encontrar diversos lugares também para conhecer um pouco da religião local dos negros de Nova York. Enfim, é um local muito bacana também para ficar, justamente porque também é próximo do metrô e próximo ao Central Park. Você vai acabar ficando bem localizado ali em Manhattan, a poucas estações de metrô lá de Midtown. Mas é lógico que eu não vou deixar por menos aqui, e eu fiz uma listinha perfeita e exclusiva para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo de alguns hotéis que eu considero bons hotéis para você se hospedar lá em Nova York. Vou deixar também nessa listinha o hotel que eu me hospedei, que foi o Wyndham Garden, Long Island City. Vou colocar 10 hotéis nessa listinha, variando entre preços mais baratos e também locais mais bem avaliados, mas em Nova York, consequentemente com preços mais altos, e hotéis de luxo também, caso você opte e busque por hotéis de luxo. Mas eu vou colocar uma miscelânea aí bem misturadinha de hotéis que eu considero ótimos locais para se hospedar em Nova York. É só clicar aqui embaixo no link do Booking da descrição, eu vou colocar aqui em destaque para você. A próxima dica é como se locomover em Nova York, e nada melhor do que o metrô. Vamos lá, gente. Nova York tem mais do que 400 estações de metrô, então assim, não existe outra forma melhor de se locomover em Nova York que não o metrô. Até mesmo para você se locomover entre os aeroportos e o seu hotel, vale a pena também você buscar por ônibus e transportes locais mesmo dos próprios aeroportos que ligam também com as estações de metrô. Vale muito a pena, todos os aeroportos por lá têm essa opção de você se conectar com o ônibus do aeroporto que vai até alguma estação central, alguma estação grande de metrô lá de Nova York, para fazer você se conectar com bastante facilidade com o restante da cidade. Mas já dentro da cidade mesmo, o metrô é a chave e é lógico, a pé, né? Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu adoro me perder pelas ruas e andar, bater muita perna. Mas quando o cansaço bater e se você precisar ir de um lugar muito longe para outro lugar ainda mais longe, é lógico que o metrô vai te ajudar demais. São muitas linhas e são muitas estações, mas com um simples aplicativo que você vai procurar aí no seu celular para você se entender no metrô de Nova York, vai ser bem fácil e vai te ajudar muito a se locomover. O aplicativo New York Subway MTA Map, ele é ótimo e ele diz inclusive em tempo real quais são as estações que estão fechadas, se tem algum atraso, fala tudo isso ali no aplicativo e vai te ajudar muito mesmo a se locomover por lá. Além disso, também o Google Maps ajuda muito, é só você buscar qual a estação que você precisa sair, a estação que você precisa chegar, você coloca lá no Google Maps e com bastante facilidade você vai conseguir encontrar o seu caminho e como fazer toda essa locomoção, onde fazer baldeação, qual linha pegar, o sentido que você vai pegar a linha, e isso é muito importante. Lá em Nova York você vai entender que tem alguns sentidos específicos, como é o caso de Bronx, Queens e Brooklyn, e Uptown e Downtown. Uptown é quando você vai lá pro sentido do Bronx ou também do Queens, dependendo de onde você estiver. Se você estiver de Midtown pra baixo, pode ser que você pegue um metrô que dê Uptown com direção ao Queens. E Downtown é lá pra baixo no Financial District, pra região do Sorro, e também é lógico lá pra região do Brooklyn. Então muito possivelmente a direção desse metrô, caso você esteja indo pro Brooklyn, vai estar Downtown Brooklyn. Então são duas diquinhas aí pra te ajudar a não se perder tanto assim no metrô de Nova York, porque ele realmente é muito grande, e pra gente que não tá tão acostumado assim com grandes malhas de metrô, pode acabar sendo bastante confuso, porque algumas linhas, por exemplo, a linha verde, são ramificadas em 3 linhas diferentes. Então tem a linha verde número 4, 5 e 6, e por aí vai. Então pode ser bem confuso mesmo, mas se você ficar na parte mais turística, não vai ter tanto erro assim, porque as linhas acabam sendo uma só. Mas se você precisar ir para lugares um pouco mais distantes, com certeza você vai precisar optar por uma dessas 3 linhas, dependendo do destino que você vai. Assim como em outras cores de linhas acontecem também essas ramificações. Mas chega de baboseira aqui do metrô, vamos para a parte prática. Se você for ficar mais do que 5 dias em Nova York, eu já recomendo que você pegue o card ilimitado de 7 dias. Você pode usar durante 7 dias ilimitado, quantas viagens você quiser nesse período todo. Ele custa
33 dólares e vale muito a pena. Porque se você for comparar, por exemplo, com o valor unitário da passagem do metrô, se você fizer 18 viagens de metrô, já valeu a pena pegar esse ilimitado de 7 dias, porque o preço acaba ficando elas por elas. Além do metrô, também, esse card ilimitado acaba sendo aceito em outros lugares, como é o caso do bondinho para Roosevelt Island. A gente utilizou quando a gente foi fazer esse passeio e foi 10/10, funcionou 100% e a gente não precisou pagar do nosso bolso. Um ponto negativo é que não é para todos os transportes que ele funciona. Por exemplo, o ferry que a gente pegou para Governor's Island, ele não foi aceito, a gente teve que pagar o ticket, mas não se preocupa porque esse ticket é bem baratinho, apenas 4 dólares e de volta por pessoa. Acabou de chegar de paraquedas aqui nesse canal? Aproveita para se inscrever e não perder mais nenhum outro vídeo aqui do Nuni pelo Mundo. Outra dica importantíssima que eu tenho pra te dar aqui de Nova York é a questão da língua. Bom, é lógico que você já sabe que por lá se fala um inglês e, assim, nos Estados Unidos dificilmente alguém vai saber falar português ou outra língua mesmo. Você pode até tentar se comunicar num portunhol, dependendo de onde você estiver lá em Nova York, como no Queens, pode ser que você encontre gente que fale um portunhol, mas inglês é a língua-chave, é a língua-mãe, é a língua que você vai precisar se comunicar por lá. E aí eu recomendo que você pelo menos saiba o básico, né? Como se cumprimentar, como falar que você não sabe tanto assim inglês, que você tem um pouco de dificuldade com a língua, que você quer saber quanto custa tal coisa, se você quer pedir alguma comida ou, enfim, tirar alguma dúvida sobre o lugar que você tá indo, sobre alguma direção que você precisa saber. Então, o básico é sempre bom saber. Eu estive lá em Nova York recentemente e eu acabei tendo um pouco de dificuldade por conta do meu vocabulário. Embora meu inglês seja avançado, o meu vocabulário, ele tava meio defasado, sabe? Justamente porque eu não pratico no dia a dia. Então isso acabou me dando um pouco de dificuldade de fato conversar com as pessoas. Eu consegui me comunicar numa boa, não tive dificuldade nenhuma disso. Mas se eu quisesse ter um papo um pouquinho mais profundo ou ir um pouquinho mais além, eu acabava travando justamente por conta do meu vocabulário. E é aí que entra a minha nova parceira, que é a Kailua Escola de Inglês. Eu tô fazendo conversação há mais ou menos uns 2 meses e eu já percebi diferença na questão de vocabulário mesmo. Eu já tô conseguindo manter um diálogo por bastante mais tempo, justamente porque eu tô praticando todas as semanas. As aulas são incríveis, os professores são ótimos e a gente acaba se divertindo muito na aula. A aula de conversação, que é a que eu faço, tem um tema definido pelo professor toda a aula, então a gente sempre tem um tema diferente pra conversar, pra dar risada, pra melhorar o nosso vocabulário, com alguns exercícios também durante a aula. Enfim, eu tô adorando. E é lógico que quem me acompanha aqui no YouTube, assim como quem me acompanha também no Instagram, tem direito a um descontinho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês entrarem em contato com a Kailua. E se vocês quiserem fazer aula, é só falar que chegou através de mim. Então fala lá, pode botar um cupom de desconto Nuni pelo Mundo. Chegando através de mim, você vai ganhar um descontinho pra fazer aulas de inglês ou de outras línguas que você quiser. A Kailua também oferece espanhol, francês, italiano e alemão. Então entre em contato com eles e fala que você chegou através de mim pra ganhar um descontinho. E a Kailua também tem uma coisa bem social, assim, excepcional ao meu ver. A cada aluno pagante, eles dão bolsa para um outro aluno de baixa renda e que não pode pagar por um curso de inglês ou um curso de outra língua. Eu acho isso particularmente sensacional, acho uma das coisas mais incríveis da Kailua e é justamente por isso que eu indico a Kailua de olhos fechados. É só entrar em contato com eles e falar que veio através de mim. Quarta dica aqui pra você ter uma viagem completíssima por Nova York e acabar também conseguindo se equilibrar aí nas contas, que é a parte da alimentação. Sim, Nova York pode ser caríssima pra você se alimentar, mas com as minhas dicas você vai conseguir equilibrar e não gastar tanto assim. Eu pesquisei demais em vários lugares, no Time Out, pesquisei também até mesmo no site do Guia Michelin, porque às vezes se você coloca o filtro lá pra restaurantes baratos, você vai encontrar bons restaurantes que são indicados pelo Guia Michelin, não necessariamente estrelados, mas que são indicados por eles. Consequentemente, são restaurantes muito bons, mas com preços super acessíveis. Então você pode pesquisar por restaurantes sensacionais e pode pesquisar também por comida de rua. Tem muito food truck lá em Nova York, muito mesmo. E tem alguns restaurantezinhos mais simples também, com pizzarias, hamburguerias, ou até mesmo comidas de todos os tipos, porque sim, em Nova York você vai achar culinária de todos os lugares do planeta, o que eu amo. Então se você fizer esse equilíbrio entre encontrar restaurantes um pouco mais bacanas e também restaurantes de rua, restaurantes mais simples, ou até mesmo vez ou outra fazer uma refeição de supermercado, você pode passar no Whole Foods, por exemplo, que eu adoro, e fazer um piquenique no Central Park, fazer um piquenique no Bryant Park, fazer um piquenique em vários outros lugares, porque o que não falta é lugar pra fazer piquenique lá em Nova York e acabar economizando um pouquinho também. Então eu fiz exatamente isso, eu balanceei tudo isso que eu falei aqui e em 7 dias em Nova York eu gastei uma média de 26 dólares
por refeição e por pessoa. Esses 26 dólares em média eu tô contabilizando o almoço e o jantar. Mas entre o almoço e o jantar sempre tinha um cafezinho aqui, um lanchinho ali, um docinho aqui, então eu coloquei 26 por refeição só pra te dar uma ideia bem geralzão mesmo. Mas no total a gente gastou por pessoa 370 dólares pra 7 dias. Não passei fome, não passei perrengue, eu comi tudo que eu queria. Lógico que eu não fui em nenhum restaurante super chiquérrimo. Fui em um restaurante especial, sim, mas não fui, não gastei horrores e comi super bem. Em todos os lugares que eu fui, comi super bem e também não deixei de comer nada que eu tivesse vontade. E acabei gastando apenas 370 dólares por pessoa durante 7 dias em Nova York. Gente, isso é muito pouco de verdade. Eu pesquisei muito antes de viajar e vi que os preços lá em Nova York estavam realmente bem salgados. Mas pesquisando bem e encontrando restaurantes que façam sentido pra você, você vai conseguir ter um equilíbrio aí e ter um valor aceitável nos dias de hoje, né? Pra você conseguir se alimentar com qualidade e não passar fome também lá em Nova York. Outro ponto importante aqui sobre alimentação. O hotel que eu fiquei tinha um café da manhã super simples. Super simples mesmo. Coisa que se eu provavelmente ficasse num hotel que não oferecesse café da manhã ou num apartamento de aluguel, provavelmente eu acabaria gastando um pouquinho mais, mas nada também muito excepcional. Se você for, como eu falei, buscar um mercadinho, alguma coisa assim, comprar um pão, comprar uma fruta e acabar fazendo um café da manhã simples mesmo, como de repente você faria na sua casa, você vai conseguir também manter essa média aí de preços. É só buscar não precisa nem ser no Whole Foods, tá? Porque Whole Foods é um mercado caro. Você pode pesquisar um mercado um pouquinho mais barato lá perto de onde você tá hospedado pra conseguir economizar aí no café da manhã e também ter esse equilíbrio aí de refeições. Mas também você pode optar por não tomar café da manhã e uma coisa sensacional que é pra fazer lá em Nova York é tomar um brunch. Então tem vários lugares que fazem brunch. Você pode juntar aí o almoço com o seu café da manhã e ter uma refeição super reforçada ainda antes do horário do almoço e deixar pra fazer um lanchinho mais tarde e lá à noite fazer o jantar então. Por fim, mas não menos importante, dicas de passeio. Eu já falei aqui em outros vídeos alguns passeios que eu fiz lá em Nova York. Eu optei por não ir a nenhum arranha-céu, porque eu já tinha ido pra Nova York antes e eu particularmente não vejo tanta graça assim nos arranha-céus, porque eu acho que a gente consegue ter essa vista de Nova York de outros lugares, como é o caso de alguns rooftops, que você pode, ao invés de pagar o ingresso do arranha-céu, pagar então um drink, pagar uma comida, um jantar nesse rooftop, ou até mesmo um almoço, né, nesse rooftop pra você ter uma vista lá de cima de Nova York. Mas entretanto, contudo, todavia, se é a sua primeira vez em Nova York, se você nunca esteve lá naquela cidade, de repente vale a pena você escolher pelo menos um arranha-céu pra ver a vista lá de cima. A minha recomendação é que você opte pelo Rockefeller Center, justamente porque por ele você consegue ver o Empire State, que pra mim é um ponto super chave na vista de Nova York ali dos arranha-céus, justamente por ele ser uma construção super clássica. Então a graça pra mim é ver o Empire State na nossa vista, justamente por isso que eu recomendo o Rockefeller Center pra você subir. Hoje em dia tem outros arranha-céus também pra você visitar, como é o caso do Summit One Vanderbilt, que eu acho muito bacana também, porque ele tem alguns outros atrativos também de museu e afim, então pode ser uma boa, mas eu acho esses passeios realmente muito caros lá em Nova York. Você não vai encontrar nenhum deles por menos de 30 dólares, a maioria inclusive é de 40 pra cima, então vai acabar encarecendo bastante a sua viagem se você for optar por subir em vários arranha-céus lá de Nova York. Na verdade, num geral, os passeios e atrativos lá de Nova York acabam custando acima de 30 dólares todos eles, inclusive, por exemplo, visitar museus como é o caso do MoMA. Eu acabei não indo porque o MoMA não tem dia gratuito pra gente visitar, então eu acabei escolhendo outros museus que eu tinha vontade também de conhecer, que tem essa opção de visitar por pagar o que você quiser em algum determinado dia ou horário. É o caso do Museu de História Natural, o Guggenheim Museum, o Whitney Museum, todos esses três têm dias e horários que você consegue encontrar no site, que você paga o que você quiser naquele dia específico. Por exemplo, o Whitney Museum é nas sextas-feiras de 7 às 10 da noite, então é uma opção aí que você tem pra acabar economizando um pouco e não gastar em vários museus que a cidade oferece. Esse pague o que você quiser, ele é chamado de Pay What You Wish, e por exemplo, no Whitney Museum eu paguei 5 dólares pra mim e pro Bruno, 2,50 pra cada um. Já no Guggenheim, que eu queria fazer uma passadinha bem rápida, porque é um museu realmente menor, eu acabei pagando só 2 dólares, 1 dólar pra cada um, o que ficou, tipo, super tranquilo, né? Se é pague o que você quiser, você pode realmente pagar o que você quiser e economizar nos seus passeios lá em Nova York. Além desses museus, eu também visitei a Governor's Island, que como eu já falei anteriormente, na parte de transportes, eu paguei apenas 4 dólares o ferry pra ir e pra voltar, o que eu acho até mais vantajoso do que você ir até a Estátua da Liberdade, que acaba sendo bem mais caro, e eu particularmente não vejo tanta vantagem assim na Estátua da Liberdade. Eu achei ela bem sem graça, e você consegue ter a vista dela de outros lugares, como é o caso do Arranha-Céu, caso você subir, e também da Governor's Island, que você consegue ver ela bem de frente, assim, muito legal também pra substituir um passeio pelo outro e acabar economizando também. Ah, e além de tudo também, de todos esses passeios que eu já citei aqui, se é a primeira vez que você tá indo pra Nova York, eu recomendo que
você invista um pouquinho mais pra fazer pelo menos um passeio que vale muito a pena e que ele é, sim, bem mais caro, que é assistir ao musical da Broadway. Existem vários, você pode optar aí pelo que você quiser, tem Harry Potter, tem Rei Leão, tem Hamilton, tem Aladdin, vixe, tem um monte de opção aí e todos eles são impressionantes. Nessa viagem eu optei por não fazer, porque eu já tinha visto outros espetáculos também, mas Nova York tem diversos, tanto Broadway quanto Off-Broadway também, que acabam sendo um pouquinho mais em conta, dependendo do espetáculo que você optar, e vai acabar encarecendo um pouco aí a sua viagem por Nova York, porque os ingressos vão ser a partir de $130, dependendo do qual você optar, e dependendo também do lugar que você for escolher pra assistir. Mas eu acho que vale muito a pena você investir sim nesse passeio, porque é um passeio imperdível e é impressionante mesmo, é muito bonito ver o musical da Broadway lá em Nova York. Mas pra fechar aqui, o total que eu gastei em 7 dias em Nova York, é lógico que sem contar a passagem aérea, eu gastei $1.046 por pessoa. E eu acabei achando esse preço super em conta, considerando que eu paguei hospedagem, passeios, todo o transporte interno lá da cidade e também toda a alimentação em menos de $1.100 por pessoa. No final das contas, a minha viagem saiu econômica e eu também optei por não fazer nenhum passeio super caro, porque eu já conhecia a cidade e já tinha visto também, por exemplo, musicais, que é um passeio mais caro. Mas então é isso, espero que você tenha gostado dessas dicas de New York, espero que tenha te ajudado aí a clarear um pouco quanto você vai gastar, o que você vai fazer, onde você vai se hospedar, como você vai se locomover, que essas dicas sejam bastante úteis aí no seu planejamento de viagem. Mas eu acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar aqui embaixo no comentário, que eu vou adorar te ajudar e vou adorar responder todas as suas dúvidas que você tiver, alguma dica que você precisar aí de Nova York também, vou adorar te ajudar. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!